líder tropeçando de novo, times da zona de rebaixamento perdendo ponto entre si e reação da equipe do Náutico e também do CSA. É sobre tudo isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, onde vamos fazer um resumão dessa rodada de meio de semana do Campeonato Brasileiro da Série C. Neste meio de semana, como vocês sabem, foi disputada aí a 7ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro e tivemos aí algumas surpresas, né, como a derrota do líder São Bernardo por 2-0 para o Floresta. Também tivemos ali o jogo dos desesperados entre Remo e América. Os times empataram 0-0, mas será que tem alguma boa notícia nesse resultado? E também vamos destacar aqui as reações, né, do Náutico e do CSA. O CSA não perde aí desde a estreia e o Náutico já é vice-líder, hein? Quietinho, já tá chegando na vice-liderança. Bom, vamos começar falando então pela ordem dos jogos. Vamos começar falando aí sobre o jogo que abriu a 7ª rodada na última terça-feira lá no Estádio dos Aflitos, onde a equipe do Náutico venceu o Volta Redonda. O Volta Redonda que precisa abrir o olho porque tá numa situação bem complicada. E o Náutico aí assumiu a vice-liderança ao bater aí a equipe do Volta Redonda pelo placar de 2-0. O Náutico que está apenas aí 2 pontos atrás da equipe do São Bernardo, que é o líder, enquanto que o Volta Redonda, com os resultados aí do complemento da rodada, acabou entrando na zona de rebaixamento. Volta Redonda aí que sempre fez boas campanhas nas últimas edições da Série C. O Voltaço é o 17º colocado com apenas 6 pontos e pode aí acabar caindo para a lanterna aí na próxima rodada, né? Porque tá tudo muito embolado ali na parte de baixo. O Náutico, né, vale destacar que vem aí sendo dirigido pelo técnico Fernando Marchiori. O Fernando Marchiori que levou o ABC para a Série B na temporada passada. E uma das características daquele time do ABC foi a forte defesa. E é o que esse time do Náutico vem mostrando. O Náutico não tomou gols nos últimos 3 jogos, né? E vem aí se consolidando como uma das melhores defesas aí das últimas rodadas, né? O time tomou 7 gols, mas também quase a metade desses gols que o time tomou foi naquela derrota para a Aparecidense por 3-0, né? Na época que ainda estava sendo dirigido pelo Dado Cavalcante. Aliás, aquele jogo colocou um ponto final à passagem do Dado Cavalcante pela equipe do Náutico. Aí na quarta-feira tivemos alguns jogos, né? À tarde, um empate sem gols entre Amazonas e Botafogo. Mais um empate do Botafogo da Paraíba. É o único invicto no campeonato, mas empatou 4 jogos, né? E o torcedor se lembra que na temporada passada o Belo, de empate em empate, acabou ficando fora da segunda fase, né? Curiosamente, no jogo que ele precisava empatar para se classificar, que era aquele jogo da última rodada contra a Aparecidense, ele perdeu, né? Em Aparecida de Goiânia. Então o Botafogo aí é o único invicto, mas é o time que mais empatou até agora nessa Série C e está na 3ª colocação com 13 pontos. O Amazonas é estreante na competição, né? Se prepara aí para o primeiro grande confronto contra o Manaus no próximo final de semana. O Amazonas é o 5º colocado com 12 pontos, está 1 ponto só atrás do Belo, que é o 3º colocado. Outro empate da rodada foi entre Pouso Alegre e Confiança, resultado ruim para as duas equipes. O Pouso Alegre mais uma vez tropeça em casa, somou apenas 1 ponto aí nas últimas 3 rodadas, né? O time não vence desde a 2ª rodada e já começa ali a ver a zona de rebaixamento se aproximar. O Pouso Alegre é o 14º colocado, tem 8 pontos, enquanto que a equipe do Confiança, mais um jogo também sem vencer, né? O Confiança que também, a exemplo do Pouso Alegre, começou o campeonato muito bem. O Confiança é o 10º colocado com 10 pontos, né? Pelo menos ali quebrou a sequência de 3 derrotas seguidas, mas segue fora do G8. Outro empate da rodada foi entre Operário e Paysandu. O resultado aí também ruim para as duas equipes. O Operário desperdiça aí mais 2 pontos em casa, é o 12º colocado com 9 pontos, tá 1 ponto atrás do G8 e tá 3 pontos acima da zona de rebaixamento. Já o Paysandu tá ali na posição limite. O Paysandu é o 16º colocado com 8 pontos, né? Tá ali 2 pontos acima da equipe do Volta Redonda, né? Então foi um resultado aí ruim para as duas equipes em termos aí de briga por classificação. E aí, um dos resultados aí mais surpreendentes dessa 7ª rodada, pela elasticidade do placar, foi a vitória aí por 4-1 do São José sobre o Altos, né? O São José, que vinha aí tendo bons resultados nas últimas rodadas. O São José é o 4º colocado, tem aí 12 pontos, só tem uma derrota no campeonato, né? Nas últimas 5 rodadas venceu 3 e empatou 2. Então o São José quietinho, tá ali
no G8. Já o Altos sofreu aí a sua primeira derrota sob o comando do Sérgio Soares e deixou a zona aí de o G8, né? Aliás, já estava fora do G8 por causa do empate na rodada passada, mas o Altos é o 15º colocado com 8 pontos, né? Teve aquele bom começo com o Sérgio Soares, mas já faz aí 2 rodadas que não vence, está apenas 2 pontos acima da zona de rebaixamento. Então esses aí foram os jogos que fecharam a rodada da quarta-feira. Na quinta-feira, a rodada foi aberta com empate sem gols entre Remo e América de Natal. O resultado manteve as equipes nas duas últimas posições, né? O Remo com 5 pontos e o América de Natal com 6. Porém, né, eu assisti parte desse jogo aí. Pelo menos os comentaristas ali que acompanharam a partida disseram, né, que as duas equipes mostraram evolução, né? Mas talvez aí essa evolução aí das duas equipes não tenha sido o que as equipes precisam ainda, né, o suficiente para fazer elas reagirem no campeonato, né? Afinal, estão aí nas duas últimas posições e já foi aí mais de 1/3 da primeira fase, né? Daqui a pouco a gente vai bater metade da primeira fase e em termos aí de classificação, as chances das equipes aí começam a ficar bastante complicadas, né? Eles precisam de uma reação nessa segunda metade da fase para bater um G8 ali e depois zerar tudo nos quadrangulares e tentar o acesso. Floresta e São Bernardo. O Floresta, que estava na zona de rebaixamento, surpreendeu o São Bernardo. São Bernardo aí começa já a mostrar algum tipo de oscilação, né? Havia perdido para o CSA há 2 rodadas. Depois venceu na rodada passada o Figueirense com muita dificuldade. E dessa vez aí o time não fez uma boa apresentação, sentiu falta aí de alguns jogadores importantes, como o Lucas Tocantins, e acabou aí sofrendo a sua segunda derrota, né? O curioso desse jogo é que o Floresta fez um gol logo no comecinho da partida, com 3 minutos, e depois marcou o segundo lá nos acréscimos do segundo tempo. A derrota ainda não tira a liderança do São Bernardo, muito em função aí daquela gordura que a equipe do ABC acumulou nas primeiras rodadas, mas já tem uma galera aí se aproximando e de repente quando o time perder a liderança pode ser que ele nem em segundo lugar fique, né? Pode ser que ele caia para terceiro, quarto ou quinto lugar. O resultado foi importante para o Floresta, porque o Floresta ganhou 5 posições e deixou a zona de rebaixamento, né? E o Floresta aí, que pelos últimos resultados vem mostrando alguma evolução, né? Tinha empatado as 2 últimas partidas e agora vence aí o líder do campeonato em casa. Então dá um respiro aí, pelo menos em termos aí de luta contra o rebaixamento. A Aparecidense, que havia vencido Ipiranga fora de casa na rodada passada, perdeu em casa, perdeu para o Brusque pelo placar de 2-0. E aí segue ali na zona de rebaixamento. O Camaleão é o 18º colocado com 6 pontos, enquanto que o Brusque, né, o Brusque aí que vinha aí colecionando maus resultados nas últimas rodadas, consegue aí voltar para o G8. Essa vitória vem render ao Brusque 5 posições. O time catarinense é o 7º colocado com 11 pontos. Aliás, a galera que veio da Série B na temporada passada, né, o CSA, o Brusque, o Náutico, aí vem fazendo aí boas campanhas, né? O único que está oscilando um pouco ainda é a equipe do Operário. Falando no CSA, o CSA recebeu no Rei Pelé o Manaus e venceu pelo placar de 2-1. Mais uma vitória do CSA jogando em casa. O time aí, ele já aparece na 6ª colocação com 12 pontos. O CSA só perdeu o jogo de estreia por Confiança e depois não perdeu mais, né? O problema é que o CSA empatou muito também, são 3 empates e 3 vitórias. Então é por isso que ele ainda aparece ali na 6ª colocação com 12 pontos, poderia estar melhor. Já o Manaus está fora da zona de classificação, é o 11º colocado com 9 pontos. O Manaus aí que das últimas 4 rodadas venceu só um jogo, né? Ele está fora aí do G8. E aí a rodada foi fechada com a boa vitória do Figueirense sobre o Ipiranga por 2-0. Esse resultado deixou o Figueira batendo a porta do G8, né? O Ipiranga e Figueirense, os dois têm 10 pontos, o Ipiranga é o 8º colocado, o Figueirense é o 9º. A diferença entre eles está no saldo de gols, né? Cada um venceu 3, o Ipiranga tem 4 gols de saldo contra 2 gols de saldo do Figueirense. Aquela goleada do Ipiranga sobre o Paysandu, neste momento está fazendo a diferença, né? Porque é por causa daquele saldo de gols enorme que a equipe acumulou contra o Papão, é que o Canário ainda está no G8, né? Então esse foi o jogo que fechou a 7ª rodada nesse mês de semana. Vamos passar aqui os jogos da 8ª rodada. A 8ª rodada que começa aí no sábado, né? Só tem um jogo no sábado e vai até segunda-feira. A rodada vai começar com Volta Redonda recebendo o Botafogo da Paraíba. Esse jogo será neste sábado, 19 horas, lá no Raulino de Oliveira. O Altaço aí vai ter a oportunidade de deixar
a zona de rebaixamento, enquanto que o Botafogo pode aí sentir o gostinho da liderança. Se o Botafogo vencer, ele passa aí pelo menos uma noite na liderança do campeonato. No domingo, às 16 horas, vamos ter aí o duelo aí, o duelo Onça-Gave, né, como estavam falando lá, a Onça contra o Gavião, o Amazonas jogando contra o Manaus. Esse jogo vai ser lá no estádio Carlos Zammit, né, poderia ser na Arena da Amazônia, né, seria bem bacana esse jogo ser na Arena da Amazônia. É às 16h30, um duelo aí de equipes que vieram da Série B, o Operário vai receber a equipe do CSA no Germano Krieger. No mesmo horário, mais um duelo aí entre equipes da zona de rebaixamento. A Aparecidense vai receber o Remo, né? Então, se a Aparecidense aí tá pensando em escapar da Série D, esse é o jogo aí para fazer aí a pontuação, né? Um confronto direto aí para tentar sair da zona de rebaixamento. Aí no domingo, às 19 horas, vamos ter um duelo gaúcho. O Ipiranga vai receber o São José, os dois times dentro do G8. Esse jogo será às 19 horas no Colosso da Lagoa. E no mesmo horário, também vamos ter aí o América de Natal encarando o Brusque, partida que acontece na Arena das Dunas. Ainda no domingo às 19 horas, vamos ter aí no domingo 3 jogos às 19 horas. O Floresta vai jogar contra o Altos, duelo nordestino aí nessa rodada. O Floresta aí vai tentar, né, se aproveitar do fator de jogar em casa para se manter fora da zona de rebaixamento, enquanto que o Altos vai tentar também aí ficar fora do Z4, né. Quem perder, provavelmente, aí, dependendo dos resultados, vai terminar a rodada na zona de rebaixamento. E aí na segunda-feira, vamos ter 3 jogos, né? Vamos ter Paysandu e São Bernardo, o jogo acontece na Curuzu às 20 horas. No mesmo horário, o Figueirense vai jogar contra o Pouso Alegre, né? Jogo importante aí pro Figueirense, mais um jogo no Orlando Scarpelli. E aí, às 21h30, mais um duelo nordestino, Confiança e Náutico se enfrentam no Batistão, 21h30, fechando essa 8ª rodada aí da Série C do Campeonato Brasileiro. Primeira fase da Série C tá passando rapidinho, né? Também tivemos aí 2 rodadas de meio de semana. Isso deu uma acelerada aí nessa primeira fase. Bom, pessoal, então, os comentários que eu tinha para fazer para vocês eram esses. Eu espero que vocês tenham gostado. E deixa aqui nos comentários aí a opinião de vocês sobre essa 7ª rodada e o que vocês esperam da 8ª rodada. Lembrando que nessa sexta-feira, dia 9, vamos ter live aqui no canal para a gente discutir um pouquinho aí o que vai ser a rodada deste final de semana. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até um próximo vídeo. Valeu!